Ele é um líder predatório. Essa cultura é péssima. A gente não quer ela em nenhuma empresa e a gente também não quer no nosso país. Eles destroem vidas, pessoas, distribuem para o seu time as tarefas odiosas. Jamais crie Daniéis Vorcaros. O caso do Banco Master e as investigações em torno do Daniel Vorcaro trouxeram à tona muitas reflexões e passado aí esse hype inicial, embora as investigações continuem, eu quero trazer aqui a discussão sobre liderança predatória. O que acontece quando líderes extremamente carismáticos, cheios de pompa e com linguagem de mentoria, assumem o comando de liderança predatória e qual é o resultado disso para o time e a sociedade em geral? Como reconhecer líderes givers e líderes takers? Esse é o tema do Dell Insights de hoje. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Dell Insights, o programa da Dell Consultoria, onde a gente divide com vocês insights poderosos e muito conteúdo sobre cultura organizacional. Viu? Aproveita e segue a gente, dá um clique aí que curtiu o vídeo, compartilha com o pessoal que você acredita que vai curtir o tema, comenta, isso ajuda a gente aqui da Dell a espalhar conteúdos de qualidade sobre cultura organizacional. Bora lá pro episódio de hoje. Existe um tipo de líder que não precisa gritar, humilhar as pessoas, ser tóxico para destruir uma empresa. Muito pelo contrário. Esse líder é totalmente diferente. Ele é um cara extremamente rebuscado, simpático, empático, tem uma fala super inspiradora, empreendedora, mas nos bastidores ele é um predador, ele é um líder predatório. Ele é um líder taker, ou seja, ele usa tudo ao entorno dele para os seus objetivos pessoais. E ao longo do tempo vai deixando um rastro de destruição, de mortos e feridos pelo caminho, que é mais ou menos o que a gente está vendo acontecendo hoje no Brasil, em várias empresas, nessa história toda. E aqui eu quero trazer os ensinos e os escritos do Adam Grant, um grande psicólogo social, best-seller, que criou a lista de 3 modelos de líderes: o líder taker, o líder giver e o líder matcher. O líder giver é aquele cara que generosamente contribui com todo mundo, dá opiniões, ajuda, distribui o conhecimento, ou seja, ele se doa generosamente sem esperar nada em troca. Você tem outro líder que está no meio desse caminho, que é o matcher, que é aquele que te ajuda, mas ele está esperando alguma coisa em troca. É uma relação de ida e volta. Eu te ajudo, você me ajuda também, eu tô me doando, mas eu espero a retribuição sua. E por último é o líder taker. O taker é aquele cara que vai tomar todas as coisas, ele vai tirar. Ele tá ali para um objetivo único e pessoal, o seu sucesso e poder pessoal. Mas tem um quarto que a gente vai colocar aqui, que é o mais perigoso desses todos, que é o taker performático. 7 pontos que eu acho que são cruciais para quem quer empreender. O primeiro é o propósito. A pessoa quer começar um projeto, ela tem que saber o alvo e ter um propósito de onde ela quer chegar. Sem saber onde a gente quer chegar, não faz sentido nenhum começar qualquer projeto. São os líderes maquiavélicos, aqueles que usam todos os subterfúgios possíveis para única coisa exclusiva: se manter e se perpetuar no poder. Esses líderes destroem não só empresas, eles destroem vidas, pessoas. E olha, você tem que ter um cuidado absurdo para não manter esse tipo de líder na sua empresa. Aqui entre nós, fazer uma autoanálise, ver se a gente também não está se transformando num taker performático, perdendo a nossa essência em busca de poder. Alguns erros que as culturas, e você talvez CEO e empresário às vezes comete. O primeiro ponto é romantizar demais o líder giver, aquele cara que é extremamente generoso, que ajuda todo mundo, que contribui, que está lá sempre quando precisa. E se a gente não cuidar desse líder culturalmente e romantizar demais, esse líder acaba gerando uma cultura de apatia na sua empresa. Porque da mesma forma que ele entrega tudo, por um outro lado ele também não desafia o time, ele não cria o atrito bom, o conflito construtivo para que as pessoas do time se sintam desafiadas. Então, cuidado primeiro em não romantizar o líder giver. Outro ponto é tomar cuidado com o líder que é giver, mas na realidade ele é taker. É aquele cara que é extremamente profissional, ajuda, contribui, mas nos bastidores é um tremendo de um político. Político não, ele está exercendo a politicagem. Ele usa esse giver dele, ou o ato de doar, não com generosidade, mas ele acaba criando um cenário onde as pessoas dependem dele e no momento certo ele vai cobrar. Então, lições básicas para que nós, CEOs, empresários, possamos auditar as nossas culturas para garantir que esse tipo de situação
situação não aconteça nas nossas empresas? Primeiro ponto é não perguntar se os meus líderes são carismáticos ou não. Que bom se eles forem, mas o grande ponto aqui é, os meus líderes, a existência deles, deixa a minha organização e a minha empresa mais forte, ou é só ele que se fortalece nessa história toda? Um ponto importante, um líder bom, ele distribui capacidade. Um líder taker performático, sabe o que ele distribui? Dependência. As pessoas ficam dependentes dele. Se tem pessoas que dependem muito de você ou de líderes na sua empresa, preste atenção. Outro ponto para verificar, como que créditos circulam na sua organização? Os créditos são distribuídos para o time? Todo mundo tem crédito pelo que faz? Ou sempre quem leva os créditos, a fama e o palco é a mesma pessoa? Se isso está acontecendo, bom prestar atenção. Outro ponto, o risco é distribuído ou o risco só fica com quem faz e não com aquele que leva a fama? Isso, inclusive, é um ensinamento maquiavélico. Maquiavel, no Príncipe, dizia o seguinte, que esse bom líder aí distribui para o seu time as tarefas odiosas e reserva para si só aquelas tarefas que lhe rendam glórias e atributos positivos. Prêmios, por exemplo, como empreendedor do ano. Resumo rápido aqui para você, CEO empresário, então. Nem todo líder que parece inspirador, no final está fortalecendo a sua empresa. Cultura não é discurso de valor, é reciprocidade constante e comportamentos aplicados todo dia, inclusive pelos líderes. O melhor líder não é o giver ingênuo e romântico, é o giver estratégico. É aquele que, na mesma forma que doa capacidade, que distribui capacidade, que não gera dependência, por outro lado, ele conflita, desafia e faz com que o time todo melhore e não só ele. 3 perguntas para você, CEO ou empresário preocupado com cultura que jamais crie Daniéis Vorcaros. Os meus líderes desenvolvem sucessores ou desenvolvem dependentes? Na minha cultura, os líderes distribuem capacidade, criticam, desafiam os seus colaboradores e quando o resultado vem, dão créditos para eles. E na sua cultura, existem pessoas totalmente maduras para contradizer e desafiar intelectualmente os líderes, inclusive você, CEO empresário. Se essas coisas acontecem, que legal. A sua cultura provavelmente está muito legal e ela vai evitar que líderes predadores surjam. A gente não vai cair nessa conversinha de líder maquiavélico e predador que está movendo todo o entorno só para o seu bem próprio. Essa cultura é péssima, a gente não quer ela em nenhuma empresa e a gente também não quer no nosso país. E se você quer cuidar da sua cultura como um ativo realmente estratégico, você precisa falar com a Dell Consultoria, nós somos experts em projetos de cultura organizacional. Cultura, inclusive, que é o diferencial competitivo da sua empresa. Às vezes a gente chega em clientes que dizem pra gente que gastam milhões em tecnologia. Aqui entre nós, tecnologia é ferramenta. Sabe o que diferencia a sua empresa? Como o seu time opera a tecnologia. E isso é cultura organizacional. Curtiu o vídeo? Então compartilha aí com outros CEOs, empresários, líderes de RH e obrigado pela sua audiência aqui no Dell Insights. Um grande abraço, a gente se vê no próximo. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.